foi absolvido de formação de quadrilha, como de chefe de mensalão. Delação premiada. Essa é quase uma piada. Bolsonaro desonerou os combustíveis para fazer campanha eleitoral. Eles gritam, mas eles não podiam ter compensado. Foi uma coisa ilegal. É uma coisa ilegal. É normal que seja muito difícil a relação, porque nós somos minoria, que é uma aberração da época da ditadura. Lógico, a Previdência é um problema. Vamos discutir a reforma da Previdência, mas isso não resolve nada a curto prazo. Porque agora a Câmara está totalmente contaminada pela postura da extrema-direita. Fui eleito com mais de 500 mil votos em 22 e a Câmara me caçou politicamente, totalmente inconstitucional, porque não havia nenhuma base. Porque o bolsonarismo está querendo transformar as eleições de 24 numa antessala de 26. O bolsonarismo está, vamos dizer assim, está puxando a faca, entendeu? Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje recebe o ex-ministro da Casa Civil durante a primeira gestão do governo Lula, José Dirceu. Ministro, seja bem-vindo aqui ao Café com Política. Bom dia, Guilherme. Muito obrigado. Bom dia, Adriana. Bom dia, ministro. Ministro, o senhor está participando de atos, como fez na noite de ontem, do Partido dos Trabalhadores aqui em Minas Gerais. Que contribuição política o senhor está trazendo para antes das eleições municipais de 2024, que certamente são um momento importante para o PT na tentativa de retomar muito da sua pujança, que já teve em outros momentos nas prefeituras? Eu estou viajando pelo país, já estive na Bahia, estive no Piauí, estive no Ceará. Sexta-feira eu fui ao ABC, São Bernardo, Santo André e Diadema. Sábado eu fui à Zona Sul de São Paulo, Cidade Dutra. E no domingo eu fui a Jundiaí e estou aqui desde ontem. Debater o Brasil, discutir o PT, discutir as eleições municipais, as cidades, discutir o governo do presidente Lula principalmente. Eu tenho escrito e tenho viajado o país para ajudar o presidente Lula, ajudar o governo a cumprir os seus compromissos com o país, né? Considero que é uma oportunidade única, histórica. Depois de nós ter governado 4 vezes o país, o povo brasileiro nos deu essa oportunidade. E o país precisa crescer, não podemos perder o foco. O país precisa crescer, pode crescer, porque o Brasil tem todas as condições de crescer. O Brasil é o quinto país em território, 8º em população, uma das 8ª economia do mundo, tem autossuficiência agrícola, energética, precisa de uma reindustrialização e de uma revolução educacional e tecnológica. E resolver os seus problemas de juros, de déficit, de dívida, que amarra o Brasil. Juros a 10% no mercado, pagando a dívida pública, não existe em lugar nenhum do mundo. Juro é 1,5%. Isso significa 800 bilhões, como foi ano passado, o pagamento de juros. Isso que faz a dívida crescer, não é déficit público, porque nós governamos o Brasil com superávit, nem por isso os juros caíram. Então existe um problema político com relação aos juros, que é a concentração de renda no país e o rentismo. O país se viciou em aplicar títulos da dívida pública e os bancos viciaram com os altos lucros que têm, 17%, 18%, 23% do ativo. Né? E hoje o pequeno e médio empresário não consegue crescer porque não tem crédito e as garantias são impossíveis de cumprir. Mesmo o agronegócio hoje tem dificuldade de crédito, porque os preços das commodities caíram, dos insumos da logística subiu, não tem armazéns, precisa construir, e o país enfrenta inclusive dificuldades de abastecer, porque os preços começam a subir porque não há uma política nacional agrícola, nós não temos reservas, estoques reguladores, não temos uma política. Por exemplo, nós temos 3 milhões de pequenas propriedades agrícolas sem crédito, sem extensão rural, sem capacidade produtiva. Isso seria uma revolução agrícola no Brasil, como foi, certo? O Plano Safra, Embrapa, para o agronegócio, que hoje é uma força da economia. Mas é preciso olhar o mundo e ver que todos os países, cada um está cuidando de si. Os Estados Unidos, por exemplo, o Biden fez um plano de 3,4 trilhões, é quase o dobro do PIB brasileiro, para incentivar a inovação, reindustrialização e atacar problemas sociais. Porque com a globalização houve uma desindustrialização e uma quebra da classe média americana, uma destruição dos sindicatos e veio a extrema direita. Aliás, nós estamos assistindo na Europa também.
a globalização financeira quebrou o estado de bem-estar social europeu e nós estamos vendo as consequências. Então o Brasil, que tem tudo para se tornar uma potência, certo? Porque nós somos um país já com uma base industrial, tecnológica, com institutos de pesquisa, instituições de pesquisa as melhores do mundo, nós temos que fazer esse pacto. O Brasil precisa de um acordo entre todas as forças, principalmente do setor industrial, agrícola, certo? E o governo já propôs isso na Nova Indústria Brasil, no PAC e no projeto de transição ecológica que nós vamos levar para a COP30. O que é preciso é focar nisso, não perder o rumo. O país precisa crescer, porque tem muita pobreza, muita desigualdade. A imensa maioria dos brasileiros vive com 1 a 3 salários mínimos. Então, o preço da luz, o preço do gás, o preço da cesta básica, certo? O preço principalmente do juro, porque se a renda do trabalho não cresce no Brasil, na renda nacional, e a estrutura tributária cobra imposto indireto e não sobre riqueza, renda e propriedade, como é na Europa, por exemplo, o trabalhador já ganha pouco. Aí ele paga muito pelos serviços, luz, água, né? Telefone, paga muito imposto e paga muito juro. A economia, é preciso rever o sistema tributário brasileiro, certo? Até para nós podermos reduzir o juro. Temos um juro internacional que ninguém paga. Se os Estados Unidos, Japão e Itália pagassem 10%, 8% de juros na dívida pública, eles quebravam. Essa é uma questão que é preciso conscientizar a sociedade disso. Por isso que eu acabei de falar aqui para a Adriana, que o presidente Lula precisa dar mais entrevistas, falar mais com o povo. Eu sou de opinião que ele devia chamar uma cadeia de rádio e televisão para explicar esse momento. Por que está acontecendo essa gritaria com relação à MP que foi feita, tá? Sobre a desoneração, entendeu? É muito simples. O Bolsonaro desonerou os combustíveis para fazer campanha eleitoral. O Bolsonaro nos deixou uma dívida dos precatórios, das desonerações, do Auxílio Brasil, enorme, certo? Que nós temos que administrar. As empresas que foram desoneradas começaram a acreditar essa desoneração para não pagar imposto de renda e contribuição sobre o lucro. Essa é a gritaria. Aí quando vem a medida para voltar à tributação, eles gritam, mas eles não podiam ter compensado. Foi uma coisa ilegal. É uma coisa ilegal. E criou-se a ideia que a exportação seria também. Não é verdade. As exportações não teriam que pagar, voltar a pagar, porque eles não pagam, estão desonerados. Até pela reforma do IVA, não pagarão imposto praticamente de exportação. Então, a opinião pública não sabe isso, está achando que o governo está aumentando a carga tributária. Então, deixa eu lhe perguntar uma questão, ministro, desculpe interromper. Não, que é isso. O ponto é, o senhor falou sobre uma questão do ponto de vista de comunicação, do presidente falar mais e conversar mais e explicar mais. O governo falha na sua comunicação e eu lhe pergunto por quê. Há reiterados episódios de dizer que o governo ou se posicionou assodadamente, ou demorou a se posicionar, ou que a interlocução, a comunicação em alguma medida no Congresso Nacional também tem muitos ruídos ou excessivamente ruídos. O governo está se comunicando pior do que fez em outros momentos, seja com a sociedade, seja com o Congresso Nacional? Eu acredito que o governo precisa tomar consciência que no país existe vamos dizer assim, o governo aprovou a PEC da transição, que foi uma coisa fantástica, né? Aprovou a reforma do IVA, a âncora fiscal, que puseram esse nome de arcabouço fiscal, não sei porquê, e todos os programas sociais que o presidente propôs. Então, o governo foi competente em formar uma aliança com partidos de centro-direita até de direita, como o PP e o PR, para aprovar essas medidas. Nós estamos vivendo um segundo momento, um pouco contaminado pela sucessão já em 26 e pelas eleições municipais. O governo precisa rever por que agora tem esse desarranjo. Em parte, o desarranjo vem por causa da força dos partidos de centro-direita, que são amplamente maioria. Você vê, tirando o PL, que tem 90 deputados, e nós, o PT, o PDT, o PSB, o PSOL, o PV, Rede, que temos 130, tem 300 votos no centro, vamos dizer assim, certo? Que o Arthur Lira, de certa maneira, lidera. Então, é normal que seja muito difícil a relação, porque nós somos minoria.
total. Então vamos dizer, 2/3 é isso. 1/3 pode ser problema de erro de encaminhamento, erro de avaliação, mas a dificuldade na relação é própria que o eleitorado no Brasil não tem dado aos presidentes maioria, que é problema do nosso sistema político eleitoral, porque se o voto fosse em lista, como é em todo o mundo, acabou de ter eleição na Argentina, Portugal, Espanha, tirando os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, que é voto distrital, Índia, África do Sul, todos os países você vota num partido. Você não vota em nome. Já pensou quantos candidatos a vereança tem? 300 mil, 400 mil? Quantos candidatos a deputado? O custo disso para o país. Então é preciso fazer uma reforma política. E segundo, porque no Brasil, todo mundo, a Câmara representa a população de cada estado ou eleitorado. E não esse mínimo de 8, máximo de 70, que é uma aberração da época da ditadura, que nós tentamos na Constituinte diminuir para 4 e subir para 80, não conseguimos. Então são questões que também levam essa falta de sintonia entre o executivo e o legislativo. Agora, que faz parte da democracia. De qualquer maneira, o país está crescendo, a renda está crescendo, o emprego está crescendo, certo? E evidentemente que há um exagero ou há um conteúdo político nessa instabilidade do real com relação ao dólar, dessa instabilidade na bolsa, porque se nós lembrarmos de tudo que o Bolsonaro, o ex-presidente, fez em 2022 para se reeleger, eu não vi o dólar e a bolsa ficar nessa estabilidade, que no fundo há uma pressão sobre o governo para ele adotar uma política que não é dele, que é essa política de cortar gastos na aposentadoria, na saúde e na educação. E é aí que eu queria chegar também, porque a gente está numa discussão de corte, né? Onde cortar? E aí há um impasse. Vai cortar nos benefícios que foram prometidos? Onde cortar, né? A equipe econômica está fazendo reuniões, o presidente Lula já começou a entrar mais ativamente na articulação política, né? Que estava ficando comprometido até mesmo pela própria avaliação do governo. Na opinião do senhor, onde é possível cortar? Nas desonerações são 615 bilhões. O país precisa explicar, debater, convencer a sociedade. Tem espaço ainda para discutir e para... Bem, se não for isso, não vai ser cortado na aposentadoria, a não ser que a Câmara e o Senado assumam a responsabilidade contra a opinião nossa e do governo de cortar, de desvincular o salário mínimo da aposentadoria. Você acha que os aposentados brasileiros ganham muito? É uma coisa... Lógico, a Previdência é um problema. Vamos discutir a reforma da Previdência, mas isso não resolve nada a curto prazo, a reforma da Previdência. Então, o problema é desvincular o piso da educação e da saúde. Nós conhecemos o Congresso, conhecemos o Brasil. A hora que desvincular, esses recursos vão sair da educação e da saúde. Isso não pode. Nós já temos problemas demais na educação e na saúde. Nós precisamos ter escola integral, escola técnico profissional. Nós sabemos as dificuldades que existem na área da saúde, apesar que o Brasil tem esse privilégio de ter o SUS e ter o sistema único também de educação pública gratuita, com merenda, com transporte, né? Que é uma coisa uniforme, que é uma coisa fantástica. Mas tem um custo para o país. O que precisa é reforma tributária do imposto de renda, lucros de dividendo e do mercado financeiro, que era o segundo passo depois do IVA. Porque no Brasil, cobrar imposto de renda de quem ganha até R$5.000 e depois de 6 mil a mesma alíquota, isso não existe no mundo. Depois de 6 mil a alíquota vai subindo. O Brasil precisa arrecadar mais de quem tem, que é 1% dos brasileiros, que tem quase 30% da renda nacional. E não dos 150 milhões de brasileiros que vivem de salário. Eu pergunto se há espaço para essa discussão. Bem, o senhor falou há pouco sobre o ambiente, né, de debate muito contaminado pelas eleições municipais, eleições de 2026. Tem uma outra eleição em 2025 também, que aí eu pergunto para o senhor se pode estar contaminando também a negociação e as pautas do governo, que é a eleição para a presidência da Câmara. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele tem se posicionado em alguns momentos, né, de forma até mesmo de embate, numa posição de demonstrar uma liderança maior no Congresso, de afronta até mesmo ao governo. Como que o senhor vê isso? Bem, o presidente Arthur Lira tem maioria na Câmara, porque reúne os partidos que são majoritários, mas ele foi parceiro do governo nesse 1 ano e meio, porque nós aprovamos todas as medidas que o presidente Lula enviou ao Congresso, foram aprovadas,
que são essas medidas que eu já citei. Sim. Tem um segundo momento agora, realmente é uma sucessão na Câmara, certo? Ele pretende, é legítimo fazer seu sucessor, mas eu não creio que essa questão, porque agora a Câmara está totalmente contaminada pela postura da extrema direita, por causa dos dois projetos, da privatização das praias e essa PEC do estupro. É isso que contaminou nesse momento. Nós temos que trabalhar para que o centro colabore conosco e evitar uma aliança do centro com a extrema direita, que estão procurando construir isso. O que nós não podemos aceitar é dizer que os juros estão altos, o Brasil não cresce, como eu vi o Edmar Baixa hoje, um dos criadores, um dos pais do Plano Real, falar num veículo, certo? Que o Brasil não cresce por culpa do Lula, certo? Que o Lula tá brigando com o Centrão, que o Lula não tem maioria no Congresso porque, não, o Lula não está brigando com o centro, é que o centro tem uma posição sobre o país, como encaminhar, nós temos outra, mas nós conseguimos esse ano e meio um acordo fantástico com o centro, e o país não cresce, não é porque o governo está impedindo o país de crescer, é que o país precisa de reformas para crescer, como fez a reforma do IVA, precisa fazer uma reforma tributária, certo? E o país precisa tomar decisões estratégicas. Qual é a nossa relação com a China? Nós vamos estabelecer uma relação com a China para construir a infraestrutura brasileira e transferir tecnologia para nós, como a China está propondo? Certo? Com base nisso, ministro, quero lhe perguntar. O senhor faz um diagnóstico muito amplo de como o governo está na relação com o Congresso e de como o país, de alguma maneira, precisaria se posicionar. São duas perguntas. A primeira delas, com esse grau de conhecimento, o senhor tem desejo de voltar a participar do Poder Executivo? E como é que é a sua relação hoje de apresentar isso que o senhor diz ao presidente Lula, aos principais ministros do governo? Eu converso com os principais ministros do governo, certo? E tenho um diálogo com o presidente não presencial também. Eu escrevo. Toda semana, pelo menos, eu publico um artigo e dou entrevistas, entendeu? Eu não pretendo voltar ao governo, acho que isso na minha vida já passou. 2026, eu e o presidente ele e eu fazemos 80 anos, ele faz em outubro do ano que vem, eu faço em março de 16. Eu estou discutindo, assim que eu encerrar minhas questões jurídicas, porque como eu tive uma vitória no Supremo que pode ser aplicada ao outro processo, e é um inquérito que já está parado há mais de 10 anos, certo? Já está prescrito também, eu vou voltar a ter direitos políticos. Mas eu quero tomar essa decisão no final de 25, porque não há nenhuma razão para tomar agora. Não temos eleições municipais, depois o PT vai fazer uma renovação da sua direção, porque essa direção teve seu mandato prorrogado em 23, logo depois, por causa das eleições de 22, 23 por causa do início do governo, e vai ser renovado. Aí no segundo semestre é mais provável que eu seja candidato a deputado federal por São Paulo, que eu fui eleito com mais de 500 mil votos em 22 e a Câmara me cassou politicamente, totalmente inconstitucional, porque não havia nenhuma base para me caçar o mandato. E ontem o senhor inclusive falou à reportagem de O Tempo que o senhor gostaria de voltar para mostrar o que aconteceu nesses 20 anos, né? E eu queria saber do senhor, o senhor se sente injustiçado? Qual é o sentimento do senhor hoje, né, depois de 20 anos? Não, eu fui cassado dia 1º de dezembro, na madrugada de 2005, politicamente. O Roberto Jefferson foi cassado porque não provou que havia mensalão. Eu fui cassado porque eu era o chefe do mensalão. Mas acontece que o Supremo me absolveu. Eu fui absolvido de formação de quadrilha, como de chefe de mensalão. E eu fui condenado por corrupção e cumpri a pena sem provas. É público e notório isso que eu fui condenado sem prova. A Lava Jato já é uma coisa muito mais grave, porque foi uma operação política para nos tirar do governo e para inviabilizar praticamente o PT. Está sendo anulado, certo? Como foi anulado o processo sumário político de exceção que levou o presidente Lula à prisão, entendeu? O ano de 2005, ministro, é tido como um marco no aumento da visibilidade e na postura mais aberta, e eu vou usar combativa para não usar outro termo que me falta aqui agora, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu queria um olhar do senhor sobre a corte atual. São ministros que têm, alguns deles, mais tino político, ou já participaram de cargos efetivamente no Poder Executivo. Nós temos um Supremo melhor, pior, da mesma maneira,
de que valor na avaliação do senhor hoje em dia? Bem, como eu sou réu no Supremo Tribunal Federal, né? Eu preciso me conter ao analisar o Supremo. Mas eu diria o seguinte: o ministro Barroso, que hoje é presidente do Supremo, fez uma palestra em Brasília, certo? Porque o Supremo é um agente político, porque a Constituição brasileira trata de todas as políticas públicas. Essa é a justificativa dele. O ideal, certo, é um Supremo Tribunal, certo, praticamente silencioso, né? Que fale nos autos, entendeu? Mas a vida política brasileira teve um acontecimento, que foi a presença do presidente Jair Bolsonaro, que queria fechar o Supremo, caçar os ministros do Supremo, queria anular as eleições e tentou dar um golpe de Estado. Então isso deu ao Supremo Tribunal Federal um protagonismo, certo? E como o Brasil está muito judicializado, certo? Muitas das PECs que são aprovadas, de projetos de lei que são aprovados, há uma contestação na Suprema Corte, passa a ser um agente político. Não há como evitar isso. Mas o ideal, certo, é que realmente os ministros do Supremo se atenham às suas funções constitucionais. Mas o ministro Barroso, de certa maneira, deu constitucionalidade, certo, à atuação política do Supremo pelo caráter da nossa Constituição, certo? E por esse período histórico que nós vivemos, que o Poder Executivo, na verdade, deixou, quer dizer, o presidente explicitou que as urnas, né, eram fraudulentas e que o Supremo Tribunal Federal, e fala ainda em fazer maioria no Senado, em 26, para caçar ministros do Supremo, né? Os bolsonaristas falam isso explicitamente. Isso acaba dando um caráter político à ação do Supremo por obrigação, por imposição também constitucional em defesa da democracia, em defesa da Constituição. Nós estamos conversando com o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, do PT. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Ministro, agora é um momento em que fazemos perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Combinados? Combinado. Então vamos lá. Reforma ministerial o presidente Lula deveria fazer para abrigar mais partidos de centro e centro-direita? Bem, todos eles estão no governo. Agora, quem é senhor da reforma ministerial é o presidente Lula. E ele tem experiência suficiente, né, para saber o momento de fazê-la, entendeu? Eu sinto que há um estado assim de ânimo, certo, no país, numa expectativa que algo mude no governo federal. Delação premiada. Essa é quase uma piada, porque eu sei como é que eu fui acusado pelo delator, entendeu? Eu vou dar só um exemplo. Eu fui acusado por um delator de receber 4 milhões por determinação do Renato Duque, diretor. Não acharam os 4 milhões, nem acharam os 2, mas disseram que uma empresa que recebeu 600 mil reais, como me visitava e telefonava, me transferiu o dinheiro, porque de uma licitação. E 1.440.000, porque eu voava no avião que o cidadão comprou, então ele disse que me deu propina, mas ele comprou e pagou uma dívida do proprietário anterior que me emprestava o avião. A empresa que ganhou a licitação foi absolvida, o delator foi absolvido, recebeu 7 milhões, que ele disse que me deu 2, né? Com dinheiro legal, e eu fui condenado por corrupção e lavagem. Foi esse processo que o Supremo analisou, agora não o mérito, mas deu o que é prescrito. Mas quando chegar no Supremo para analisar o mérito, ele vai ser anulado. E como é que eu fui condenado se a empresa foi absolvida? Não houve corrupção. Se o dinheiro foi dado, ele é legal, não pode ter havido lavagem. Então, isso aí, por que fizeram isso? Que me prenderam pela 3ª vez. Por que prendem? Para fazer delação. Sim. Por que me deram 40 anos de prisão para fazer delação? Por que denunciaram a minha filha menor e que a mãe já tinha falecido? Por que prenderam meu irmão? Para fazer, por que prenderam o corretor que foi condenado, cumpriu pena, perdeu bens para fazer delação? Então, a delação se transformou num instrumento de tortura, como aliás o ministro Supremo já disse. Meu caso, eu acabei de relatar. Essa é a verdade. Eu nunca tive relação com a Petrobras. Eu sempre dei consultoria no exterior para essa empresa que eu estou condenado a Engevix. Mas num acordo de colaboração, o empresário, depois que já tinha feito um depoimento no inquérito, que eu nunca tive relação com ele com relação à Petrobras, e sim levei ele para o Peru, e ele ganhou licitações lá no Peru, ele mudou e disse que era com a Petrobras. Então, fez isso para fazer um acordo de delação. Por isso que a delação caiu no descrédito. Deixa eu lhe fazer agora, peço mais uma resposta curta do senhor também, ministro. Eleições municipais para o PT
inevitavelmente será um debate entre Lula e Bolsonaro? Não, será um debate entre Lula e Bolsonaro, mas no que diz respeito às cidades. Por exemplo, o que o Bolsonaro fez para o Belo Horizonte? Eu tenho aqui a relação de tudo que o Lula fez para o Belo Horizonte, está no celular. O que o Bolsonaro fez? Quais são os problemas da cidade de Belo Horizonte? Como nós vamos resolvê-los? Quer dizer, o que nós vamos fazer com a dívida do Estado, porque afeta o investimento em Belo Horizonte? Essas questões. O Minha Casa Minha Vida vai vir para Belo Horizonte como veio, porque parou de vir. E todos os problemas que a cidade enfrenta. Mas também haverá, porque o bolsonarismo está querendo transformar as eleições de 24 numa antessala de 26, para dizer que eles vão ganhar em 26. Como nós já ganhamos deles, já ganhamos mais 4, entendeu? Eu desafio o Bolsonaro, ele está nos desafiando para 26, nós vamos aceitar o desafio. Não acredito que nas cidades de menos de 100 mil habitantes será um peso tão grande, mas nas capitais é evidente que haverá, até porque o bolsonarismo está, vamos dizer assim, está puxando a faca, entendeu? E você tem que aceitar o desafio e debater o Brasil do Bolsonaro e o Brasil nosso, entendeu? Mas eu acho que tem que discutir os problemas de Belo Horizonte, de Betim, de Contagem, de cada cidade. Nós conversamos com o ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, José Dirceu. Obrigado pela presença, ministro. Eu que agradeço.